Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, né, gente, maravilhoso. Essa semana aí tem falado tanta coisa, né, da gratidão, que o homem não é matéria, que o homem é filho de Deus, e que quando o homem se coloca, quando nós nos colocamos no papel de ser finito, nós acabamos o quê? Envelhecendo, adquirindo doenças, se acabando aí como a própria matéria que existe, como uma televisão, como um armário, como um sofá, como uma casa, como tudo que há de material. Agora você pode estar perguntando aí, né? Cris, mas você fala que tudo é criação de Deus. A matéria, como que pode se acabar? Por quê, gente? Porque a matéria é feita por nós, homens, seres finitos, através do quê? Através das ideias de Deus, através dos pensamentos de Deus. Então, a matéria, a televisão, um sofá, uma mesa, um ventilador, um banquinho, uma cadeira, tudo é matéria, mas foi criado por quem? Por Deus, pela expressão de Deus que está em nós. Então, quando eu crio alguma coisa, é Deus que está criando realmente, mas aquilo lá se acaba. Aquilo se acaba, né? A natureza, ai, Cris, acontece tanta coisa, que nem o pessoal fala da água, do aquecimento global. Gente, tudo é transformado, a natureza é transformada, tem pessoas maravilhosas, seres humanos maravilhosos, já pensando, já na verdade tendo uma saída para tudo que está acontecendo no mundo. Então confie em Deus. Tudo que existe no mundo é transformado. Nós somos seres espirituais. Viemos aqui para expressar Deus em todas as coisas, em todos os fatos, em todas as pessoas. Deus é expressado num sofá, numa televisão, na tecnologia, no celular que foi criado. Tudo isso, gente, é expressão de Deus. Mas para você expressar todas essas ideias que há no mundo e chegar aí, né, à abundância, à prosperidade, você precisa estar conectado com Deus. E como que fazemos isso? Acreditando que somos filhos de Deus, acreditando que somos o quê? Seres espirituais e que há um poder infinito, uma capacidade infinita dentro de cada ser humano que há aqui no mundo. É assim que nós começamos a mudar a nossa mentalidade e a mudar o nosso mundo externo, tá bom? Vamos ler o preceito de hoje, 22 de março. Deus se aloja em nosso interior. Olha, o que eu acabei de falar para vocês. No capítulo 6, versículo 6 do Evangelho segundo Mateus, consta que Jesus ensinou: quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai em segredo. Mas isso não significa que devemos orar num quarto individual a sós. Se assim fosse, os retirantes, por exemplo, que vivem todos juntos num quarto coletivo, não poderiam orar. Entrar no teu quarto é mergulhar profundamente dentro de si. Dentro de nós existe o Pai que está oculto. Não obtemos a verdadeira graça buscando Deus no exterior. Somente em nosso interior podemos encontrar a infinita vida e a infinita provisão. Olha só o que eu acabei de falar, né? E é muito interessante isso, porque quando a gente ouve, né, entra no seu quarto, fica em silêncio, né, fecha a porta, não deixe ninguém entrar, ora em segredo. A gente pensa realmente que é para estar num ambiente sozinho,
né? E olha o exemplo maravilhoso que ele deu aqui para nós. Mas isso não significa que devemos orar num quarto individual a sós. Se assim fosse, os retirantes, por exemplo, que vivem todos juntos num quarto coletivo, não poderiam orar. Então, quando ele fala entre, né? Entra no seu quarto, feche a porta e ore em segredo, é no seu interior. Entre na sua mente, entre no teu ser interior, entre na mente de Deus e ore. Por isso que eu falo para vocês, gente, que a mentalização, a meditação, a oração é 24 horas por dia. Por quê? Porque é isso que ele está falando aqui, exatamente isso. Você não precisa estar lá meditando e sozinho, sem ninguém atrapalhar. Eu passei por isso. Isso aqui caiu perfeitamente para mim. Porque às vezes eu ficava brava, onde que eu vou fazer minha mentalização? Onde que eu vou orar? Onde que eu vou rezar? Como? Aqui em casa nós somos eu, minha mãe, minha filha, minhas 2 sobrinhas e meu marido. 6. Ah lá, minha filha gritou. 6 pessoas. Então você pensa, e aqui é um ambiente aberto. Onde que eu ia orar? Eu não tenho quintal, eu moro em apartamento. Onde que eu ia orar? Então imagina se a gente ficasse apegado a isso. Então é o que ele está falando aqui. Abra a sua mente. Você não precisa estar num quarto sozinha. Você não precisa estar isolado. Por isso que eu falo, gente, vou repetir aqui, porque através da repetição nós entramos na perfeição de Deus. Então é isso que eu falo, você não precisa estar lá individualmente, sozinho, parado. Não precisa. É você entrar em conexão internamente através dos seus pensamentos de elevação, acreditando que você é um filho abençoado, magnífico de Deus. Eu passei por isso. Por isso que isso aqui casou perfeitamente. E quando você é casado, então, né? Que você tá lá com o marido do lado ali, você quer acordar e fazer sua oração, mas o marido tá ali do lado. Não tem problema. Internalize, fique em silêncio, feche a porta para nada te incomodar dentro de você. Se alinhe. Eu também ficava apegada nisso, gente. Muitos anos. Muitas vezes eu ficava apegada nisso. E olha que maravilhoso, né? Olha que maravilhosa essa palavra aqui. Eu espero que tenha aberto aí um canal, uma clareza aí para vocês, que para mim foi maravilhoso. Eu nunca tinha lido isso daqui. Então para mim foi muito bom. Foi muito gratificante. Porque quantas vezes eu ficava criticando, julgando isso. Ah, fazem isso porque tem lá um canto para orar, tem um canto para isso. Você não precisa. Então você está lá na fila de um banco, você pode se concentrar e se voltar para Deus dentro de você. Você está lá no médico, você pode se voltar e se concentrar no Deus dentro de você, se alinhar com Deus dentro de você. É isso que ele está falando aqui. Você pode estar em qualquer lugar. Por isso, gente, só venha confirmar o que eu falo sempre para vocês aqui. Não precisa ficar meditando que nem lá os monges, que nem os santos. Não precisa. Desapegue disso. Desapegue disso. A única coisa que vocês têm que fixar na cabeça é que você é magnífico, que você é filho de Deus perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. E que você pode sim fazer grandes coisas como Jesus e até maiores coisas. Põe isso na cabeça de vocês. Vocês são deuses. Vocês são potências infinitas, capacidade infinita. Vou repetir, vocês são deuses, vocês são capacidade infinita, vocês são potências infinitas,
Vocês são capacidade infinita. Pense nisso. Pense nisso. É 24 horas concentrada, alinhada com o seu Deus interior, com a sua potência infinita, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Deus se aloja em nosso interior. No capítulo 6, versículo 6 do Evangelho segundo Mateus, consta que Jesus ensinou: quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. Mas isso não significa que devemos orar num quarto individual a sós. Se assim fosse, os retirantes, por exemplo, que vivem todos juntos num quarto coletivo, não poderiam orar. Entrar no teu quarto é mergulhar profundamente dentro de si. Dentro de nós existe o Pai que está oculto. Não obtemos a verdadeira graça buscando Deus exterior. Somente em nosso interior podemos encontrar a infinita vida e a infinita provisão. Dentro de nós existe o Pai que está oculto. Não obtemos a verdadeira graça buscando Deus no exterior. Somente em nosso interior podemos encontrar a infinita vida e a infinita provisão. Que lindo, né, gente? Eu espero que vocês tenham aí mais um dia abençoado. E se você não sabe, tá aqui pela primeira vez, mais um dia abençoado. É tão importante essa palavra, gente, porque quando você fala mais um dia, você já está ressignificando o dia anterior, que talvez não tenha sido tão abençoado assim, e você entrou na reclamação. Então, quando você fala hoje é mais um dia abençoado, é uma bola de neve que vai crescendo, uma bola de neve que vai crescendo de bênçãos na sua vida, porque hoje é mais um dia abençoado. Então, intrinsecamente, você está falando o quê? Ontem também foi um dia abençoado e hoje é mais um dia abençoado. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam aí praticando a quarta semana do desafio EFD, entrando na frequência de Deus. É maravilhoso, gente. Participe desse desafio, que depois tem outro desafio aí maravilhoso. São 63 dias para você entrar efetivamente na frequência de Deus. EFD, entrando na frequência de Deus. Eu espero que vocês estejam praticando aí para dar saltos quânticos e viver no mundo da quarta dimensão, assim como Jesus. Jesus vivia no mundo da quarta dimensão. Nós estamos no mundo da terceira dimensão. Olha só, é um degrauzinho. A gente pensa que é muito, mas não é, não. Então vamos nos esforçar aqui mentalmente, emocionalmente, não é fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para nós estarmos sintonizados, assim como Jesus, no mundo do pensamento, no mundo do reino dos céus. Tá bom, gente? Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas. Que hoje seja mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Até amanhã com o preceito do dia 23 de março. Eu aguardo vocês aqui amanhã, 6 horas da manhã, todos os dias. Até lá!